Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nosso terceiro encontro. E hoje nós vamos fazer uma etapa muito importante, que é identificar os problemas que existem dentro da empresa e tentar buscar soluções, né, para aqueles problemas que são prioritários, né? Aqueles que impactam mais a empresa. Pode falar, por favor, Stefania. Mila, é aquilo que a gente fez no primeiro encontro, né? A gente fez um diagnóstico da empresa e você falou que teria um próximo para priorizar os problemas. Então, é esse de hoje. Sim, aquele dia a gente tirou um retrato, né, da situação da empresa atual. Hoje, nós vamos identificar os problemas que existem na empresa e vamos priorizar o problema que seria o mais importante, né, para a gente buscar soluções para ele, ok? Ok, certinho, Ludmila. Nós vamos trabalhar aqui com uma ferramenta que vai nos auxiliar a identificar esses problemas. Então, eu compartilhei. Pode falar. Essa ferramenta aí, você vai compartilhar com a gente depois? A gente vai ter uma cópia? Podem acessar o e-mail de vocês, por favor, que eu já compartilhei com vocês esse material. E nós vamos preencher ele aqui nesse momento. Sim, eu recebi. Muito obrigada, é isso mesmo. Todo mundo Então, eu vou acompanhar aqui para a gente fazer junto. Ótimo, muito obrigada. Ok, então vamos iniciar. Bora lá. Preencher aqui com o nome da empresa, o iFit, e o meu nome, né, como agente de inovação. E agora nós vamos passar aqui para a primeira etapa, que vai ser a identificação dos problemas que existem dentro da empresa. Então, eu preciso que vocês me ajudem a identificar esses problemas para que a gente possa começar a construir soluções, ok? Ok. Então, vamos lá. Vou começar com vocês, Stefania. Qual que você acha que é o principal problema que existe dentro da empresa de vocês? Olha, se for pensar pelo diagnóstico que a gente fez aquele dia e pela nossa realidade de hoje, né? A gente ficou um quesito muito ruim nas práticas sustentáveis, e a gente conversando com os sócios, eu também concordo. Então, o consumo de energia, por exemplo, nosso é muito grande, porque nós temos várias máquinas, né, equipamentos, a máquina de vácuo, de ultracongelamento. Então, a gente tem um consumo muito grande. Então, para nós, eu acho que seria um problema, né? Porque se a gente conseguisse reduzir a nossa conta de energia, nossa, isso seria muito bom, né? Até em termos de lucratividade, porque isso impactaria, né, depois no nosso lucro que a gente obteria. Então, nós vamos tentar, né, buscar soluções para diminuir o valor da conta de vocês, de energia elétrica, né? Porque, como nós vimos, é um valor alto que vocês estão tendo que desembolsar aí todo mês. Exatamente, está impactando muito para a gente. Certo. Vou colocar aqui, então, alto consumo de energia, ok? Ok. Um outro ponto que ficou muito evidente também foi a nossa falta de indicadores no geral, né? Principalmente se tratando do quesito de estoque, de venda. Eu acho que seria um bom ponto de estar levantando como problema. Sim. O que vocês acham, pessoal? Eu acho também. A questão, nesse quesito, então, Ludmila, a gente poderia considerar, como a gente não tem um indicador para estoque, para tudo, eu tenho muita dificuldade quando às vezes eu vou comprar o material, buscar insumos, e eu fico. Às vezes a gente compra mais do que precisa e acaba desperdiçando, ou às vezes eu preciso de algum insumo aqui, e como eu já produzi, tem alguns congelados, mas para me fazer uma outra determinada receita, ele me falta, sabe? Então, esse controle também dos insumos, tanto para me comprar sem desperdiçar, quanto para eu ter no estoque, quando eu precisar, né, não faltar para a produção, é uma dificuldade nossa. Então, pode falar. Pode falar. Entrando assim, né, em consonância com o que ela disse,
Eu concordo, porque a gente aconteceu de faltar insumos para a gente produzir, a gente teve que pegar de um outro fornecedor e pagar um preço maior. E isso, às vezes, a gente tem que repassar para o cliente. E ele dá estranho, falar, mas como assim? E se a gente não repassar, a gente acaba tendo um prejuízo. Então, esse controle, igual ela falou, às vezes a gente tem medo de comprar muito e ficar com o estoque de insumos, porque nós já temos um outro problema que eu acho que nós vamos ter que mencionar ele, que é o nosso estoque de produto acabado e parado, né? Então, a gente já tem 2 problemas aí, só relacionando ao estoque. Primeiro, falta... Às vezes a gente... Isso. Às vezes a gente compra um determinado insumo, uma alta quantidade, né, Stefânia? Isso. Só que a gente produz ele todo, aí ele está congelado, ele já está no estoque lá parado, produzido, mas se eu preciso fazer uma outra receita que usa aquele ingrediente, ele está me faltando, sabe? Então, pela fala de vocês, eu pude identificar aí 3 problemas que vocês destacaram. Um deles é a falta de insumos no estoque da produção, certo? Certo. A Tereza falou um pouco aí sobre a questão de desperdício dos insumos, também. Que às vezes a gente compra um estoque alto para poder não faltar, mas como são materiais muito perecíveis, eles, se a gente não usar num prazo muito adequado, a gente perde. Por exemplo, a gente utiliza muito legume e verdura para fazer as nossas receitas, né? Um mix de legumes oriental, os legumes salteados, e às vezes a gente compra com um preço muito bom, porque lá no Ceasa eles entregam uma quantidade boa, só que às vezes a gente não consegue consumir, porque naquela receita, daquele dia ou naquele pedido, não precisou. Então, a gente às vezes acaba desperdiçando, porque acaba apodrecendo, a gente tem que jogar fora, não tem o que fazer, então isso é um desperdício, então a gente queria ter um controle melhor disso. Né? E isso ia casar também com o estoque, que a gente ia comprar o que daria para a gente produzir, né? Sim. E não ter desperdício. Então, eu pude identificar aqui, através da sua fala, Stefânia, né, que um grande problema é esse estoque alto de produtos acabados, que estão parados hoje, né? Então, isso impacta muito para a gente mesmo, Ludmila. Às vezes a gente precisa de espaço para guardar outros produtos, né, Bruno e Stefânia? Às vezes a gente precisa de espaço e não tem, porque as geladeiras já estão com outros produtos no congelador. Porque assim, o nosso cliente ele monta o pedido. Por exemplo, a gente sempre deixa as saladinhas prontas, congeladas, o frango, ou um escondidinho, ou um estrogonofe de frango fit, por exemplo, congelado, ou alguma outra coisa que a gente tem lá. Só que, às vezes, a gente faz muito, olha, tá tendo muita saída de estrogonofe de frango, a gente faz uma quantidade, que sobrou insumo, a gente faz. Então, às vezes, a gente acaba tendo muito produto parado no estoque. Esperando o cliente vir comprar, sabe? Sim. Talvez se a gente conseguisse girar esse estoque mais rápido, vender isso mais rápido, né? Chegar ao cliente mais rápido. Mas como que estão as vendas de vocês? Por exemplo, são sempre os mesmos clientes que realizam compras? Vocês conseguem identificar isso? Ou é um outro problema. Um grande cliente que entra e sai ali do espaço de venda de vocês e não retornam mais. Como que é? Tem acontecido bastante de clientes novos surgindo, sempre vindo buscar a ideia da empresa, mas da gente não ter o retorno desse cliente depois, sabe? Então, eu acredito, pelo que a gente está conversando aqui, que a gente tem uma baixa fidelização, ou pouca fidelização. Fidelidade, é interessante a gente ter uma quantidade de clientes, pelo menos falar assim, a gente faz 200 refeições diárias, ou consegue produzir 200 alimentos, só que a gente tem 80 que são fixos. Já está bom, pelo menos a gente sabe que eles são fixos e a gente não tem essa fidelização. A gente tem alguns, óbvio, a gente tem alguns, porque o negócio ele precisa funcionar e sempre tem aquele que a gente está ali com a gente sempre, mas eu acho que não é uma quantidade boa para a gente conseguir ficar tranquilos. Então, a gente sempre está preocupado em buscar novos clientes. E é importante manter aqueles que a gente já tem também, né, Stefânia? Aqueles que já conheceram o produto, mantê-los também. Acho que para a gente também é um ponto que pega muito, sabe? É importante fidelizar o cliente porque é uma venda certa para você, né? Você pode contar com aquele grupo de clientes que estão sempre ali comprando aquele valor dentro do mês. Então, vocês vão correr atrás de novos clientes, mas aquele ali já é garantido. Então, vou colocar aqui a baixa fidelização dos clientes.
E voltando na questão ambiental, porque foi um dos pontos, uma das dimensões que a gente ficou com uma nota baixa, né, lá naquele radar que a gente executou no primeiro encontro, como que é a questão da água de vocês? Vocês acham que o consumo é muito alto? Tem mais um fator ambiental aí de sustentabilidade que vocês acham que pode melhorar? Olha, gente... Pode deixar minha sócia falar. Não, eu ia falar que, assim, se a gente conseguir controlar, a gente até tenta algumas ações, poucas, mas a gente tem algumas ações para reduzir o consumo, sabe? Mas ainda a gente vê que ainda tem possibilidade de melhorar, sim. Buscar alguma outra solução, porque a gente consome bastante água. Durante todo o processo, para a higienização dos produtos, quando chegam dos insumos, depois a higienização dos vasilhames que a gente utilizou. É um volume muito grande de coisa para lavar, e lavar a área nossa aqui também, da cozinha, né? A gente gasta muita água, tem que lavar todos os dias, antes de abrir a cozinha e depois que encerra a produção. Então, esse é um gargalo bem grande de água também. Então, eu vou listar mais esse problema aqui, que com soluções simples, às vezes a gente consegue obter grandes resultados. Então, uma coisa para pensar. Aqui, Ludmila, eu acompanhando você preencher, esses problemas que a gente está listando aqui são os que realmente a gente vê que hoje impactam mais o nosso negócio. E eles têm a ver com esse próximo tópico aí? Eu sei que você vai explicar, mas só para saber que se tem a ver, que a gente é curioso, vai, né, perguntando antes. Sim. Aqui agora, né, nós listamos todos os problemas. São todos? Vocês querem apontar mais algum ou está tranquilo? Eu acho que os nossos problemas maiores são esses, né? Porque a gente, às vezes, essa questão de compra de insumos, essa questão do estoque e consumo de energia e água, até porque a gente precisa ter ações mais sustentáveis e que também vão ajudar a gente, né, no nosso financeiro, porque se a gente principalmente manter nosso cliente. Com certeza. A fidelização de cliente também é super importante para nós que estamos, né, nesse mercado tem pouco tempo e a gente quer consolidar. A gente precisa vender. A gente quer criar uma franquia. Então, para a gente criar uma nossa franquia, nosso negócio precisa estar bem redondinho. É claro que a gente sabe, eu andei estudando, fazendo os cursos há um tempo atrás, até preciso fazer mais. Eu ouvi falar um negócio de melhoria contínua. Eu achei isso interessante, que mesmo que o meu negócio esteja bom, eu posso sempre melhorar. E eu acho que eu quero isso para o nosso negócio também. E a sua consultoria, não é consultoria, né? Um acompanhamento. Vai ser de muita importância para nós, se a gente quer, como diz, alcançar novos voos. Aí eu acho que... E o cliente hoje, ele olha muito para essa questão de sustentabilidade. Ele está adotando práticas sustentáveis no dia a dia dele e ele quer também comprar daquela empresa que seja sustentável. Então, é até uma forma de vocês alcançar novos clientes. E, então, começando a explicar aqui, já que a Estefânia, né, disse que são todos esses problemas, né, o restante do pessoal, os sócios concordam, está tudo ok? Podemos continuar com esses? Podemos sim. Eu já quero chegar para o próximo tópico aí, para a gente saber como é que nós vamos resolver eles. Sim. Que são muitos, né? Agora nós precisamos identificar desses problemas aqui, quais são aqueles que mais impactam no custo da empresa? Quais são aqueles que fazem o custo da empresa se tornar elevado? Então, nós vamos pegar esses problemas e vamos distribuir eles através de níveis. Nós vamos tentar identificar aquele que mais impacta na empresa, no custo da empresa. Depois nós vamos trazer aquele que está ali no nível médio, depois um pouco mais baixo, e aquele que vocês acreditam que não tem nenhum impacto no custo da empresa. Elevação dos custos para a empresa, ok? Hoje a nossa conta de energia é muito alta, Ludmila. Eu já pensei nisso, eu acho que a gente está pensando muito igual. A gente está gastando muito com a conta de energia. Eu já ia falar que o consumo de energia nosso é bem alto, até por causa das máquinas, né? Então, nós podemos colocar ele aqui como o principal, né? O mais alto. O
que mais impacta no custo da empresa, na elevação do custo. Ok. O que eu diria que tem impacto também no custo, mas que num nível menor, seria o alto consumo de água. Vocês concordam, pessoal? A água a gente também gasta bastante, apesar de que a gente adota práticas, como a gente já falou no diagnóstico, falou agora há pouco no levantamento do problema, a gente tenta lavar as vasilhas todas juntas, mas acaba que a gente gasta bastante com água. O volume é grande, né, Stefane? O volume que a gente tem para lavar é muito. O ambiente. E como é um alimento, como a gente trabalha com um ramo de alimentação, a gente é muito cobrado, então a gente acaba que tem que deixar tudo bem higienizado, bem limpo. Tanto os materiais quanto o ambiente. Então, o alto consumo seria o impacto médio na elevação dos custos, não é? Da água, acho que sim, né? Que a energia a gente gasta mais. Então, da água, acho que seria o impacto médio no que a gente... Sim. Ok. E, depois da água, vamos analisar alguns outros aqui que vocês trouxeram. Desperdício de insumos. Vocês acreditam que geram um alto impacto nos custos da empresa, médio, baixo? É que ele está assim razoável, sabe? Ele não está no top, porque a gente tenta de alguma forma controlar, mas ele ainda está fora do que a gente espera, do que a gente precisa, porque um pouquinho de perda é normal, né? Principalmente trabalhando com material perecível. A gente já tem essa ciência que uma perda é normal, só que ela está acima do que a gente espera, sabe? Compreendo. Então, vou colocar aqui no nível médio, ok? Pode ser. Pode ser. Teria mais alguma ali que vocês identificam que é um nível médio? Talvez, o que vocês poderiam me dizer aí do estoque alto de produção acabada? Esse que eu ia te falar. Ele tem consumido muito espaço parado, além do investimento que a gente fez, comprei um insumo e ele está ali parado sem vender, sabe? Quando eu vou controlar aqui nossas receitas, nosso faturamento, eu vejo que assim, o estoque está parado, a gente tem que produzir mais, eu preciso que isso saia de alguma forma, né? Eu acho que não está tão alto quanto o consumo de energia, porque o valor que a gente investiu é menor que a conta de luz, mas ele impacta bastante. Eu também concordo, porque para mim, produto parado é dinheiro parado. E ainda mais o alimento que tem prazo de validade, a gente fica com muito medo, talvez, de a gente não conseguir vender. Claro que a gente vende, mas a gente, por pensar bem, tem uma quantidade muito grande de produtos lá, e a gente tem que pensar em alguma forma de fazer as vendas aumentarem, porque se as vendas aumentam, consequentemente, eu penso que também reduziria esse estoque, porque eu acho que uma coisa chama a outra. Sim, está tudo interligado. Se eu tenho um alto estoque parado, então significa que eu estou vendendo pouco, né? Porque a gente acaba tendo que como a gente compra Ceasa, né, Stefane? Como a gente compra, às vezes, um volume grande, a gente acaba tendo que produzir aquilo ali para evitar o desperdício que a gente já tem. Aí a gente congela, e aquele congelado fica ali, às vezes, algum tempo que a gente precisa desovar. Mas eu já paguei por aquela mercadoria ainda não recebi. Exatamente. É um produto, né, que você já pagou por ele, a mão de obra ali que foi envolvida para processar aquele produto, né? Também teve... E eu não tive o retorno ainda. Isso, exatamente. Eu acho que nos custos ele impacta bem aí, de alto a médio, por aí. Porque eu tenho que comprar uma quantidade grande e deixar ela ali parada. Então, vou colocar ele aqui no médio, no nível médio, ok? Ok. Baixa fidelização de clientes. Vocês acham que impacta muito na elevação dos custos ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que seja mais baixo ou quase nenhuma, né? Na verdade, a gente quer fidelização, mas para a gente ter um controle que a gente não tem. Pelo menos para a gente ter essa ciência. Olha, eu tenho X clientes fidelizados, pelo menos eu sei que essa quantidade é certa de venda. Eu não tenho elevação dos custos, né? Através desses clientes que não fidelizaram.
Na verdade, isso aumentaria as vendas, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode ele considerar... impacta no faturamento, né? Mais no faturamento. A baixa fidelização de cliente. Eu tô vendo ali que é o próximo tópico. Se ele voltar, a gente vende mais, né, Bruno? Exatamente. Mas e nos custos ele vai ter um pequeno impacto, porque ele vai ter um pequeno impacto em questão de desovar aquele estoque que está ali parado, né? Então, um certo impacto ele tem. Sim, com certeza. Mas o impacto dele é menos significativo. Certo? Isso. Agora ficou faltando aqui a falta de insumos no estoque para a produção. Na verdade, em relação aos custos, eu acho que é baixo, porque assim, a gente já aconteceu. O que a gente fez, né? A gente teve que comprar de outro fornecedor, mas não foi uma quantidade muito grande. Por exemplo, às vezes faltou 1 quilo de filé de frango para complementar, para fazer um estrogonofe, ou fazer 3, por exemplo. A gente só comprou para poder finalizar aquelas receitas, porque a gente, vamos supor, hoje nós vamos fazer receita X, e preciso desses e desses ingredientes. Aí faltou, às vezes, 1 quilo. A gente foi lá, comprou do fornecedor mais próximo, no supermercado, que infelizmente, às vezes, a gente só não compra no atacado, a gente compra também em varejo, acaba que não tem jeito. Ou você faz isso, ou você não entrega, ou você não produz. A gente acaba perdendo um pouco de tempo nesse processo também, né? Porque quando falta, às vezes a receita já podia estar na linha de produção, e a gente tem que deslocar um funcionário para buscar, demanda tempo, né? Então, não é só a falta dele, não é só o valor que a gente vai pagar maior. Tem outras questões também. Isso que eu ia falar, vocês acabam pagando mais caro por não se planejar, porque aquele produto, na hora que você precisava, não estava ali disponível. Então, aquele fornecedor que te passa esse produto a um valor mais baixo, você não vai conseguir esse valor aí, né, no curto espaço de tempo que você tem. Você vai acabar pegando ele num valor mais alto. Então, seria um impacto baixo nos custos da empresa, certo? Certo. Agora, Até porque não acontece com tanta frequência, né? Sim, então, eu acho que a gente pode considerar baixo por isso. Se acontecesse com muita frequência, impactaria mais. Mas como, assim, acontece, a gente tem essa falha, mas não com tanta frequência, então acho que ele impacta menos mesmo. É importante listar todos os problemas, como a gente fez, mas agora a gente vai começar a priorizar aqueles problemas que têm um maior impacto nos resultados da empresa, ok? Então, agora a gente vai passar para outra etapa aqui, que a gente vai avaliar qual o problema que dificulta vocês aumentarem o faturamento da empresa. Quais são aqueles problemas que mais impactam no aumento do faturamento da empresa? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai classificar... A gente vai... Esses mesmos? Sim. Esses mesmos problemas? Ou para o faturamento a gente vai criar outro? Só que agora a gente vai priorizar ali os problemas que a gente elencou no impacto dos custos, no nível alto e no nível médio. Nós vamos trabalhar esses problemas, porque a gente viu que eles impactam mais nos custos para a empresa. Então, a gente já vai fazendo um filtro a partir de agora, certo? Então, nós vamos pegar esses 4 problemas que vocês destacaram. Vamos começar aí pelo alto consumo de energia. Vocês acreditam que ele impacta, né, de uma forma muito alta, média, baixa, ou de nenhuma forma no faturamento da empresa de vocês? Olha, faturamento eu acho que nenhuma forma. Eu acho que não, porque eu acho... Você tem razão, Bruno. Eu acho que não. Porque para nós a conta de luz e de água, até acho que o consumo de água também entra na mesma interpretação, na mesma analogia. Porque se a gente tem eles como um custo fixo ali, ele vai variar, óbvio, depende por mês. Às vezes a nossa vem 800, 700, já chegou a vir a 1.000, depende muito da quantidade de refeições que a gente está produzindo por dia, ou das coisas que a gente faz ali durante o dia, esquecer de apagar uma lâmpada, aí a conta vem mais alta, mas no faturamento acho que não. No faturamento, não, né? É só aquela questão, assim, quanto mais alto é a conta de vocês,
mais lucro vocês estão deixando de ter ali com a empresa, né? Sim, mas nas vendas mesmo em si, eu acho que não. Exatamente, nas vendas não. Então, nós podemos colocar ele aqui como nenhum, na verdade, porque ele não vai impactar de fato na venda, no aumento de vendas da empresa, não vai impactar no aumento do faturamento. Isso. E é que engraçado, né? A gente olhando aqui, o alto consumo de energia para nós impacta nos custos, mas não impacta no faturamento. E se a fidelização ela tivesse ido para o outro lado, que ela não vai pela sua lógica e é só o alto e médio, ela seria quase que no alto médio. Pensa, isso é engraçado, né? Se for pensar bem assim, como que as coisas têm um nível diferente de ótica. Se você enxerga só pelos custos, é energia, mas você olha pelo faturamento, é outra. Sim, a gente consegue fazer um filtro aqui legal para priorizar aquele problema, né? Que quando nós implementarmos uma solução, ele vai dar o maior retorno possível para a empresa, né? A gente identifica o problema que vai impactar mais ali os resultados da empresa. E é fazendo com você que eu estou aqui pensando, tanto que a gente reclama da conta de energia, fala que é muito alta, que a gente está gastando muito, e agora a gente está vendo que ela não é tanto problema no faturamento, que a gente está tendo lucro, a gente está gastando demais, e não é isso, né? Não deixa de ser um ponto que a gente tem que melhorar lá na frente. O nosso resultado, ele impacta muito, né? Sim. Mas para as vendas, para o faturamento, para a entrada de receita em si, eu acho que não. E aproveitando a questão da energia, tratando aqui da água, eu acredito também que ela não tenha nenhum impacto no faturamento de vocês, né? Vocês... É a mesma coisa do consumo de energia. Eles estão ali... Está linkadinho aí, né? Sim. Sim. Então, agora nós também desperdício de insumos e o estoque alto de produtos acabados, parado. Entre esses dois, na verdade, sim, vocês podem até colocar os dois no mesmo nível, mas vamos tentar aqui identificar desperdício de insumos. Vocês acham que ele impacta muito no aumento do faturamento? É assim, a gente desperdiça algumas coisas, né? E claro que o que a gente desperdiça é dinheiro, mas o produto acabado parado é um dinheiro parado, como eu já tinha mencionado anteriormente. E comparar os dois, se for comparar os dois, do ponto de vista do faturamento, eu acho que o estoque parado está piorzinho, ele está mais crítico, porque o desperdício de insumo ele não vai afetar o cliente vir comprar ou não, sabe? Sim. Mas se o cliente vir comprar ou não, vai me ajudar nesse ponto do estoque. Então, para a questão do faturamento, eu acho que ele é mais importante. Eu penso também que se a gente tem dinheiro parado ali, que poderia estar gerando, poderia ser uma venda em potencial, realmente influencia no faturamento, porque eu penso, se eu não vendo, eu não faturo. Né? Influencia diretamente. E aí, pensando bem, eu achando que o estoque era o menor dos nossos problemas, a gente tem que realmente... Nós estamos nos surpreendendo aqui agora. Certeza. E é bom a gente fazer é interessante a gente ver assim, no papel, né? Porque na realidade ali a gente quebra a cabeça, a gente dá pontapé daqui, dá murro de faca do outro lado, e às vezes não consegue. E assim a gente tem uma visão mais clara, né, Ludmila? Sim, nós temos vários problemas dentro da empresa, que às vezes ficam todos aqui na nossa cabeça e a gente elege um, às vezes, como prioridade para ser resolvido. Mas nem sempre aquele que nós colocamos nessa posição de prioridade é realmente a prioridade para alcançar um resultado assim, que vai trazer um grande retorno dentro da empresa, certo? Entendo, claro. Então, é muito importante esse processo que nós estamos fazendo aqui agora. Então, tendo priorizado os problemas, o que nós identificamos aqui? Nós identificamos que o problema que é prioridade nesse momento que nós precisamos tratar é a questão do estoque alto de produtos acabados parados, certo?
Ele está ali como prioridade. Nós fomos fazendo um filtro e chegamos a essa conclusão. Então, agora, nós vamos trabalhar em cima desse problema que nós conseguimos identificar. Então, vou passar aqui para uma próxima etapa, onde nós já priorizamos o problema, nós já identificamos o que é prioridade, eu vou colocar ele aqui e nós vamos começar a refletir em cima desse problema que foi priorizado, ok? Ok. Então, pronto aqui, nosso problema principal. Agora, nós vamos começar a fazer algumas perguntas para identificar o porquê, né, que nós estamos com esse problema, certo? Bom, primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês têm uma grande demanda de pedidos que justifica esse grande estoque parado? Eu acho que o estoque parado, esse que está parado mesmo, ele é mais em função dos insumos que a gente tem que comprar e para não perdê-los, né, para não gerar mais desperdício que a gente já citou lá na frente, a gente acaba produzindo para não perder, tá? Não que então, se a gente aumentar o pedido, vai ajudar a diminuir. Certo, aumentar o número de vendas, certo? Mas aí eu acho que já pode ter uma pergunta, assim, se você quer colocar aí, né, para poder identificar esse problema ou responder esse problema, seria, então, se a gente tem um produto acabado em grande quantidade no estoque, pode ser também que nossos canais de venda, assim, eles não sejam adequados ou faltam. Na verdade, eu queria dizer que faltam. Eu acho que eles não são suficientes, talvez. Entende? Você fala o nosso WhatsApp? Porque a gente faz no Instagram. Eu fico pensando. Aí até a gente mandar o cardápio para a pessoa, a gente verificar o que foi pedido, mandar as formas de pagamento, e aí quer que leve a maquininha? Aí não sei, se tivesse algum outro meio para a gente aumentar essa distribuição e para as pessoas também terem uma facilidade de fazer as compras, então, alguma coisa nesse sentido. Essa questão do estoque parado indica que as vendas de vocês não estão sendo suficientes, não estão atendendo aquele estoque que você tem ali disponível para venda, né? Seu estoque está muito maior. Então, nós precisamos, provavelmente aí, descobrir alguma forma de alcançar mais clientes, né? Realizar mais vendas do produto de vocês. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês realizam o controle das vendas, porque um estoque parado também significa que, às vezes, você não desconhece a sua média de vendas mensal ou semanal. Vocês têm esse controle de vendas? Nós só sabemos mais ou menos que vendeu ou não, se a gente está vendo lá que acabou com uma receita. Acabou algum dos itens, né, que a gente tem, a gente sabe que vendeu ele todo. Sim, sim. Então, eu acredito que 3 perguntas importantes aqui, né, que foram feitas aqui nesse momento, né? Se vocês têm uma grande demanda de pedidos que justifique esse estoque grande, né? Vocês disseram que não, no momento, assim, não, né? E a questão dos canais também que são utilizados para venda, que talvez estão sendo insuficientes, que é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar em cima. E essa questão do controle das vendas é muito importante, porque se vocês sabem que vocês têm uma média de venda de 300 produtos, vocês não vão produzir 600 para colocar ali no estoque e ter um custo muito elevado, né? E colocar pessoal para produzir tudo aquilo que não vai ser vendido. Então, acho que são perguntas importantes aí que vão nos ajudar a chegar em alguns resultados. Sim, dá um rumo para a gente, né, Ludmila? Para a gente ter uma noção. Então, o resultado esperado para nós é aumentar as vendas, que eu acho que aumentando as vendas já casa com aquela outra questão lá atrás, que a gente falou de fidelizar cliente, mesmo que ele não seja um problema agora,
mas que já resolve também o problema do estoque parado, porque a gente já vai fluir esse estoque, ele já vai ir para frente, né? A gente não vai ter mais esse produto ali correndo o risco de perder dinheiro. Então, com certeza. Então, eu vou colocar aqui que nós vamos, através de ações que vão ser implementadas, ser capaz de aumentar as vendas e reduzir esse estoque que está ali parado, ok? Ótimo. Então, já quero começar a fazer para chegar nesse resultado, Ludmila. Também, já quero aumentar as vendas. Certo. Agora nós vamos identificar as ações que nós podemos fazer dentro da empresa para solucionar, para responder, na verdade, essas perguntas aqui, né, para solucionar os problemas que nós identificamos dessa questão do estoque parado, ok? Então, passando aqui a próxima etapa, nós vamos desenvolver agora um plano de ação, certo? E o plano de ação, nós temos aqui, como vocês estão vendo, né, várias abas ali, que nós vamos começar, uma por uma, eu vou explicando para vocês, conforme nós formos avançando, certo? E aí a gente vai começar a pensar em ações que nós podemos fazer para resolver o problema. Tá, primeira ação que vocês acham que podemos fazer para resolver essa questão do estoque? O que vocês identificam que podemos fazer? Vocês comentaram aí a questão de canais de vendas insuficientes. O que vocês acham? O que vocês têm ouvido dos clientes que talvez vocês poderiam fazer nesse sentido? Para aumentar, para facilitar para os clientes, um novo canal. Vocês falaram que talvez os canais de venda são insuficientes. Talvez vocês precisam agir de uma outra forma e usar outros recursos para alcançar esse cliente. Criar um site. A gente tem planos de montar um site, né, Stefânia? A gente não conseguiu ainda implementar. Só que a gente achou, assim, que no começo a gente não precisava, que os outros canais eram suficientes, mas a gente acha que a gente está perdendo para os concorrentes, porque a gente está vendo que está todo mundo aí inovando, criando aplicativo, criando site, a gente precisa dar um jeito. Atualizar nesse quesito aí também, né? Sim. Já era uma vontade nossa, a gente já tinha isso, mas a gente não conseguiu implementar. Certo, então, vou colocar aqui que uma ação que nós podemos realizar é a criação do site que vocês citaram, ok? Ok. E aí tem uma outra coluna aí que vocês já estão vendo, que se chama tipo de ação. Essa coluna é para a gente dizer se essa ação de criar um site será realizada por vocês ou se vai ser, por exemplo, por uma empresa terceirizada. Vocês pretendem contratar uma empresa para realizar esse serviço? Ah, sim. Só que eu acho melhor, né? Para ficar uma coisa mais profissional. Mas aí bacana, bem apresentável, que não causa problema para os nossos clientes na hora de acessar. Mas a gente pode pesquisar, né? Depois, ver como que ver se tem alguma... Quanto que vai custar, né, Stefânia? Isso, uma plataforma gratuita, se não tiver, né, normalmente nada é de graça, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter que pagar, mas a gente vai pesquisar. Mas é interessante, né? A gente pensar nessas possibilidades. Eu acho que para a gente apresentar um site para o cliente, ele tem que estar bem alinhadinho, né? Então, com certeza. Se a gente conseguir pagar por ele para ter um serviço de primeira qualidade, ou uma pessoa especializada para fazer, eu acho que a gente vai garantir mais sucesso nisso. Então, vou colocar aqui serviços de terceiro. E aqui a gente já falou, né, num dos nossos encontros, sobre os indicadores. Naquele encontro coletivo que a gente teve, a gente falou sobre produtividade, falou sobre faturamento bruto, custos variáveis e número de pessoas ocupadas. São os indicadores que nós vimos. Então, aqui a gente tem que dizer a qual indicador que a criação do site está vinculada. Eu
eu acredito, né, que seja o do faturamento, porque a gente está com o objetivo aqui de alcançar um número maior de vendas. Então, ele vai afetar, a criação do site vai afetar diretamente o faturamento da empresa. Com certeza, até porque a gente vai aumentar as vendas, né? A gente pode divulgar o site no Instagram. Eu não entendi muito bem, Ludmila, em qual sentido você quer dizer? Em que ele vai gerar resultado ou em que a gente vai ter que mexer? Porque se for em que a gente vai ter que mexer nos custos, se for em que vai ter que gerar resultado, faturamento. Quanto ao resultado mesmo. Qual o resultado positivo que a gente que a gente vai conseguir melhorar, né? Inserir nessa ação? Qual o indicador que nós vamos conseguir melhorar? O do faturamento. Com certeza é o faturamento. Se for, vai melhorar nossa venda, nosso faturamento. Certo, então vou incluir aqui esse indicador. E quem vai ficar responsável por essa atividade, assim, por fazer o contato com a empresa terceirizada, por passar para essa empresa, né? Qual que é a demanda de vocês? Quem aí na empresa que vai ficar com essa responsabilidade? Pode ser eu e outro sócio, porque eu acho que é uma tarefa que vai demandar um pouco de tempo e a gente tem que dividir entre as atividades da empresa. E eu sei que o site tem que procurar tirar foto de todo o nosso cardápio, fazer várias reuniões, que eu sei que tem uma colega que tem, até que o ramo dela não é o mesmo. Ela fez dela a parte de cosméticos, ela vende batom, perfumaria, eu lembro que ela teve que fazer alguma coisa nesse sentido, e foi muito demorada. Aí pode ser eu e mais algum outro sócio, se alguém se disponibilizar, né? Deixa algum... Pode deixar você e o Bruno, que o Bruno já estão mais envolvidos na parte de venda online, então já tem um pouco de conhecimento dessa parte. E o próximo tópico que tiver mais na minha área, eu assumo, beleza? Beleza. Tá certo. E aí depois vem a forma de viabilizar essa ação. Eu quero saber de vocês se vocês vão entrar com recurso, se vocês vão procurar talvez uma outra fonte de recurso para fazer esse investimento, como que vai ser? Você tem noção de custo, Ludmila, disso? Eu acho que, lógico que deve ter um valor razoável, mas... Eu acho interessante vocês pesquisarem bastante antes de fecharem qualquer parceria e olhar também essa questão que a Estefânia comentou, que existem serviços gratuitos, talvez é uma possibilidade para vocês também, certo? Certo. Então, acho que a princípio você pode colocar que nós vamos custear nessa criação do site, mas eu acho que eu vou conversar com os meus sócios depois, a gente vai deixar isso no plano para a gente seguir, para a gente fazer uma reunião para a gente viabilizar o quanto que a gente tem e a gente pode gastar com a criação do site. Como eu e o Bruno vamos ficar responsáveis por procurar, né, pessoas para desenvolver, nós vamos trocar, fazer orçamento e tentar alguma plataforma gratuita, até porque também não é qualquer site que a gente pode fazer o nosso, porque é a nossa apresentação para o cliente, né? Eu acredito que, a princípio, recurso da empresa. E nós podemos colocar aqui uma data para o início, já para começar a ver isso semana que vem? O que vocês acham? A partir de pode ser a partir desse mês mesmo, a gente já pode viabilizar isso, né? Já começar a olhar. Nós vamos iniciar agora em janeiro as atividades. E essa questão do site, vocês acham que a gente consegue concluir até qual mês? Março? Vocês acham que... Deve, assim, como é que tá? Colocar uns 2 meses, porque eu acredito que demora um pouco, até porque eles devem fazer devem ter conversas com a gente. Vamos colocar, né? Assim, essa data aí, até a data que ele vai para o ar, Ludmila? A data que vocês teriam... A gente vai concluir. Um protótipo para teste. Entendi. Uhum. Porque janeiro já está no meio do mês, né? Então vamos pôr março mesmo? Ou Estefânia, você que vai ficar responsável por essa parte? Tá bom para você? Então, eu vou conversar, eu acredito que sim, né? Já vou começar agora, já vou me planejar para no começo da semana já entrar em contato com as pessoas que eu já conheço, pesquisar outros e já ver essa questão de orçamento, quanto que eles cobram, e pesquisar algumas plataformas gratuitas também. Então, vamos colocar uns 2 meses. Às vezes pode ser que seja até antes. Espero não ultrapassar o prazo. Mas vamos deixar uma data de conclusão. Eu acho que tá bom para a gente.
Isso. E o status aqui seria se está em andamento, se ainda não iniciou. Então, no nosso caso, não iniciado ainda, certo? Certo. Vamos começar em breve a implantar essa ação. Bom, já gostei, já estou visualizando, como diz, positividade aí, porque positividade para nós é aumento de produção, ou seja, aumento de vendas, maior produtividade. Isso. E que mais que, para responder aquelas perguntas lá, o que mais que vocês acham que a gente poderia colocar aqui como ação? Lembrando aqui as perguntas. Eu lembro que Vocês realizam o controle das vendas? Pois é, então a gente não tem esse controle, então a gente pode criar algum meio, algum documento para a gente poder, porque eu acho que se a gente for comprar algum software, a gente até tinha pensado sobre isso, fica muito caro. A gente pode até pesquisar, mas eu acredito que a gente fazer em alguma plataforma mais tranquila, ou no Excel, por exemplo, no editor, fazer uma planilha, ou no editor de texto, talvez seja mais fácil, a princípio, para a gente realizar esse controle. Talvez futuramente a gente invista num programa, mas por enquanto a gente pode fazer nos Eu acho que a ideia do Excel é legal para a gente começar assim. Eu acho muito interessante. A controlar, né? E sabe o que eu acho também, aproveitando o gatilho? Que a gente também, já que a gente está precisando fazer o controle de vendas, a gente pode controlar o estoque. O que vocês acham? E também fazer uma planilha para estoque em separado. Já seriam duas ações que já tentariam resolver o nosso problema. Que se a gente está com estoque muito alto, de produto acabado, porque a gente não está tendo controle nenhum. Então, se a gente vai saber o quanto que vende, é bom saber o que a gente tem em estoque. Já vai me ajudar bastante. E eu acho que a gente pode fazer tanto de produto acabado como de insumos, já leva para outro lado. Então, criar planilhas também para controle de estoque seria interessante. O que vocês acham da gente colocar? Ótimo. Eu acho que vai ser uma ferramenta que vai auxiliar muito a gente na hora da tomada de decisão, na hora da gente ver o que vai ter que comprar, na hora que a gente vai... Já que a gente não tem indicador nenhum, mas pelo menos a gente começa agora, né? Não é indicador nenhum, a gente tem o financeiro, mas a gente precisa ter também de outras partes da empresa, o operacional, né? A gente não tem nada praticamente, nem controle de estoque a gente tem, vendo aqui nossa situação, a gente está bem crítico. Certo. Sim, mas nós vamos trabalhar tudo isso. Olhando, então, né, para essa ação que vocês sugeriram, de criar essas planilhas, né, principalmente aí a de vendas, a primeira que foi falado. A dimensão que a gente vai estar trabalhando aqui através dessa ação vai ser a dimensão das finanças e gestão, certo? Nós vamos estar melhorando aí essas duas dimensões da empresa. E na de estoque entra as duas dimensões ou só uma? Não, aí seria mais a questão da gestão, certo? Sim, eu concordo. Eu até ia comentar com você que mesmo, apesar de que a parte de controle de vendas é importante tanto para o gerenciamento do negócio, mas também é importante para o controle financeiro. Aí eu concordo que entra nos dois temas aí. Mas acredito que o controle de estoque seja parte mais só de gestão. Né? Então. E aí vocês mesmos, dentro da empresa, né, vão realizar essas duas atividades? Como que vai ser? Essas duas ações? Eu acho que Tereza. Eu ia sugerir, porque eu já sinto essa necessidade de ter uma planilha para auxiliar nas minhas atividades. Então, pode colocar como meu nome aí, que eu vou ficar responsável. A do estoque? E eu fico, então, com a de vendas, ou você acha que... Tanto faz, pode deixar... Se você quiser deixar as duas, fica... Não, pode deixar eu fico com o controle de vendas, porque junto comigo, na criação do site, tem o Bruno, aí ele pode, o dia que eu não puder ter as reuniões com o pessoal, ele vai, e eu fico com a parte de vendas, qualquer coisa também eu te peço help, mas por enquanto pode deixar para mim essa atividade, eu faço, e você fica com o estoque, porque o estoque é grande, nós temos estoque de insumos também, que eu acho que a gente pode entrar aí nesse controle, né? Então, acho que vai ser muito trabalho. Mas a gente pode depois conversar e dividir, mas por enquanto... De qualquer forma, nós vamos fazendo juntos, né? É só para ter um responsável, mas na hora de desenvolver, a gente pode desenvolver tudo junto. Exatamente, é isso que eu pensei, né? Você já tem na empresa um computador ali para poder fazer esses registros no Excel ou não? Não, temos.
Né? Você recebe os pedidos ali, já processa de uma vez, já manda para a cozinha, né? É necessário. Na verdade, tem um computador próprio, né? A gente não comprou para a empresa, a gente usa os nossos notebooks lá. Tanto que quando a gente plano de negócio, a gente não considerou. A gente usa o nosso. Então, cada um dos sócios leva o seu para trabalhar e fica assim. Então, ele não é patrimônio da empresa, é um patrimônio pessoal. Mas a gente pode trabalhar. Mas dá para a gente utilizar para essa finalidade, tá, Ludmila? Tá certo. Então, a ação da própria empresa que eu vou colocar aqui no tipo de serviço, né? Vocês mesmos. As duas, né? Pode colocar, tanto no controle de estoque como no controle de vendas, são ações nossas, dos sócios, né, da empresa. E é interessante dizer, né, que hoje nós temos aí vários recursos de online, né, e a gente pode estar utilizando uma planilha do Excel compartilhada, que pode ser acessada aí pelo celular de vocês, por todos os sócios ao mesmo tempo, né, para que todos visualizem essas informações. Então, não precisa realmente computador só para essa finalidade. E quanto aos indicadores, já vamos pensando aí. Faturamento bruto, custos variáveis e número de pessoas ocupadas. Olha, deixa eu pensar. Porque o controle de estoques, eu acredito que impacta mais no custo, porque se você tem muito produto, tanto os insumos quanto o produto acabado em excesso, você tem dinheiro parado. É o que eu já tinha comentado antes, né? Sim, com certeza. Então, controlando melhor o estoque reduz nosso custo, né? Eu concordo. E aí eu já penso que seria esse indicador aí de custo. Porque conforme aquela palestra que você falou para nós, né, a gente tem sempre os custos, alguns podem variar em relação às vendas, né? E é a mesma coisa, se eu gasto muito para produzir, mas não vendo nada, acontece que eu tenho dinheiro parado e posso até ter um prejuízo. Eu posso ir muitos custos controlando o meu estoque. Já o outro? Eu posso de muitos custos da empresa controlando o estoque, né? Que eu estou comentando. Sim, interessante. Interessante, empresa, como a Camila falou, de reduzir custos é o que a gente precisa agora, aumentar a venda, reduzir custo, otimizar o nosso processo da melhor forma possível, até porque a gente vê aí com essa pandemia, está todo mundo pensando em novas possibilidades de se reinventar, está feio para todo mundo, toda hora a gente vê uma cidade tendo lockdown, e a gente precisa se manter para a gente também, como se diz, não fechar as portas, que é o que a gente não quer, porque isso é um sonho, né? Então, a gente quer que ele continue, até porque esse sonho ele tem chance de crescer ainda mais. E aqui, nessa ação de criar a planilha para controle de vendas, ela vai impactar diretamente o faturamento da empresa. Por quê? Porque vocês vão ter uma noção de quanto vocês estão vendendo aí por semana, por mês. Vocês vão poder estabelecer metas e comparar esse indicador do faturamento com a meta que vocês estabeleceram, certo? Então, nós vamos conseguir ali controlar melhor as vendas e até aumentar o número de vendas. E os dois aqui, né, eu acredito que seja recurso 100% da empresa, que você já disse. Com certeza, até porque a gente não vai comprar notebook, a gente já tem, e a gente vai usar uma planilha, né, do Excel, que já vem no nosso computador, né, com pacote Office. Então, acredito que não tenha custo mesmo. Sim, exatamente. Copiar aqui. E a gente pode colocar que essas ações vão iniciar também agora, né, de imediato. De imediato. O mais urgente, tudo que a gente puder começar de imediato seria... Agora que a gente já entendeu a importância de controlar esses indicadores, Ludmila, eu já quero começar para ontem. Eu já quero ver isso transformar minhas vendas, melhorar o meu estoque. Eu já quero começar. Não, e o negócio é que a gente, depois daquela palestra da Ludmila, a gente começou a entender a importância de levar em consideração os nossos trabalhadores, né? As pessoas ocupadas.
porque a gente não tinha ideia. Eu, às vezes, achava que o estagiário era considerado como trabalhador, e não é. Mas, às vezes, um funcionário que está ali de licença durante um período menor de 15 dias, ele é considerado pessoa ocupada, mas se passar, já não é. Então, são coisas que eu não sabia, eu aprendi com a palestra dela, foi muito boa, por sinal, Ludmila. Muito obrigada por ter esclarecido isso. Eu acho que todos os empresários que participaram também pensaram da mesma forma. Eu que agradeço. Para a gente identificar a produtividade do nosso negócio, né, Stefânia? Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir a respeito daquela palestra, do nosso encontro anterior também. Fiquem à vontade para esclarecer. Isso é bom. Dúvida. Então, essas duas planilhas aqui, eu acredito que a gente pode concluir elas dentro de janeiro mesmo, porque não são ações assim muito complexas. Mais simples, né? Pela minha parte, já pode colocar a conclusão em janeiro, porque eu já quero implantar logo. Ok, ótimo. Então, vamos pensar aí. Teria mais alguma ação que vocês acreditam que nós podemos colocar aqui para a gente estar trabalhando em cima delas? Eu acho que um outro problema que pegou muito para a gente ali, né, foi a questão do cliente que não retorna. Sabe aquele cliente que só vem uma vez? Então, alguma forma de fazer esse cliente ter frequência. Fazer uma fidelização, que você diz, né? Exatamente. Fidelizar esse cliente. Eu já tinha visto umas ideias, mas eu não tinha pensado em aplicar no negócio, de você levar um cartãozinho e a pessoa, cada vez que você faz uma compra, ou você ganha pontos, ou você vai ganhando um carimbo. Será que seria interessante da gente aplicar no nosso negócio também? Mas aí ele vai ganhar o carimbo em troca de quê? Não sei, a gente pode pensar, às vezes, se você comprar 10 refeições, na 11ª você leva outra refeição à sua escolha, ou a gente determina um valor, que também, se for a sua escolha, vão escolher um produto mais caro, né? Ele leva uma outra refeição? Ou pensar na troca de pontos, a gente já coloca um produto em específico, não sei, a gente tem que implementar isso. Até você colocou, implementar um cartão, até que a gente casou a ideia de pensar, de criar esse cartão de fidelidade, que seja para juntar pontos ou trocar por um produto que a gente vai escolher, que se deixar a escolha dele, ou coloca um valor, trocar por um produto até R$20, ou até R$30. Seria interessante. Eu quero fidelizar esse cliente, mas eu tenho um pouco de medo do custo que a gente vai ter com esse prêmio que ele vai ganhar. Eu acho que assim, se a gente não tiver como gastar, pedir uma empresa que saiba fazer isso, uma gráfica, não sei, a gente pode imprimir. Se tudo der errado, a gente pode fazer com folha A4, a gente faz umas caixinhas e a gente imprime e vai marcando manual mesmo, e aí põe o carimbo da empresa, que eu acho que não tem como fraudar. Mas, assim, e a gente pode definir, talvez, alguns prints menores para ele ganhar também, né? Umas coisas menores. A gente pode ver o que tiver mais em estoque naquela época. A troca do print vai ser por tal produto. Esse mês, né? Então, a gente pode comprar assim, quando você inteirar 10 refeições, você leva a salada, mix de salada oriental, ou outra coisa nesse sentido, ou ganha uma salada nas suas 5 próximas ou até refeições. Mesmo um desconto só, né? Um desconto, dinheiro. Ou até mesmo um desconto. Nós vamos amadurecer isso, mas eu acho que a ideia de um cartão para fidelizar, para esse cliente ter vontade de voltar aqui para ganhar mais pontos, a ideia é boa. Depois, Stefânia, a gente discute junto o que a gente vai dar de brinde, mas a ideia para fidelizar o cliente eu gostei. Existem várias ações aí que vocês podem estar implementando, né? Depois vocês vão discutir e chegar à conclusão de qual que é a melhor abordagem a se realizar. Mas é muito interessante essa questão do cartão de fidelidade, porque o cliente ele vai voltar a comprar na empresa, interessado ali no que ele tem a ganhar, certo? E aí vocês vão pensar alguma forma de que isso não traga um custo alto para a empresa, né? Vocês vão pensar qual que é a melhor premiação ali para ser oferecida. Mas vocês também têm que pensar em motivar esse cliente. Então, tem que ser uma coisa alinhada com a outra, certo? E aí eu coloquei aqui, vocês disseram, né? Talvez procurar o serviço de uma gráfica, então um serviço de terceiros, e essa ação, ela vai impactar diretamente a área aí, a dimensão do marketing e venda, certo?
Certeza. A questão aqui do indicador que vai ser afetado é o indicador faturamento, com certeza. do faturamento, exatamente. Aqueles clientes que antes não estavam a comprar na empresa, eles vão passar a comprar com mais frequência, certo? Eles vão realmente se tornar clientes ali definitivamente. Ótimo. É isso que a gente precisa. E aí, quem vai ficar responsável, acho que poderia ser o Bruno, né? Apesar dele... o que vocês acham? A gente pode falar por ele, a gente depois conversa com ele já. Sim, ele precisou se ausentar um pouquinho, mas pode colocar por ele sim, que a gente passa para ele essa informação depois. Não ficar sobrecarregado, né, para ninguém, porque aqui a Tereza já assumiu uma atividade, ele está dividindo uma outra com a Estefânia, né, mas acho que essa ação é um pouco mais tranquila do que as outras. Certo? Recurso também vai ser da empresa, certo? 100% da empresa, que é uma ação simples. Também podemos começar agora em janeiro? Eu acho que a criação de planilhas, ela não tem custo, não. Acho que tem que ser sem custo adicional. Porque sim, empresa vai ter custo. Porque a gente estava conversando aqui aquela hora que a gente não ia comprar nada e a gente ia usar o editor, né? Eu acho que aí não tem custo nenhum, não. Porque senão, se a gente for gastar com isso, aí vai ficar muito pesado, né? Porque a gente já tem que pensar na viabilização desse site. Muito obrigada pela observação, Stefânia. Realmente, sem custo adicional. E eu estou aqui olhando o que eu vou gastar, né? Estou pensando, vou gastar com site, com cartão. Eu olhei assim, a empresa vai ter que gastar. Eu falei, não, nossa, porque a gente conversou, porque o que a gente puder fazer, que estiver ao nosso alcance, né? Com certeza. Ótimo. Até a criação do site, eu vou pesquisar para ver se eu acho gratuito, verificar se essa plataforma funciona. Se não, a gente viabiliza o nosso dinheiro, portanto, a gente colocou aqui um recurso da empresa. Mas fora isso, vamos deixar esse sem custo, pelo amor de Deus. Não, eu acabei empolgando aqui, fui dando Ctrl+C, Ctrl+V e acabou saindo ali o recurso 100% da empresa. Mas tá ótimo. Não, mas você tinha ligado certinho com a gente, foi só digitação mesmo, sem problema. E eu acho que, pelo que eu vejo agora, acho que já está bom, a gente já tem boas ações. Eu não sei se você tem mais alguma coisa. Eu acho que a gente resolve essas primeiro, né? E já depois, se for o caso, discutir outras, né? Então, então vocês acham que até fevereiro dá para a gente trabalhar com esse prazo? Não, dá para a gente pesquisar sobre, o Bruno vai ficar por conta disso, qualquer coisa também, eu e a Tereza disponibilizar, ajudá-lo, mediante a gente terminar as nossas tarefas, porque eu acho que, a princípio, a gente tem que, né, viabilizar as nossas, mas a gente também é uma equipe, a gente vai tentar ao máximo conversar um com o outro e tentar ver o que a gente pode fazer em conjunto. Com certeza, né? Eu acho que era bons resultados. Mas... Isso a gente faz bem, né? Né, sócia? Isso a gente faz bem. A gente construiu até um plano bom, que eu nem imaginava, assim, de ver que quem são os responsáveis, data de início, pelo menos uma previsão de fim, até para a gente ter aquele gasto para começar. Falou, nossa, que beleza, está bem claro para mim. Eu posso fazer. Muito bom. Nós traçamos aí... Estou animada para começar. Certo. Nós traçamos aí algumas ações para serem realizadas e agora a gente vai ter um próximo encontro onde nós vamos trabalhar em um grupo menor, na verdade, com 4 outras empresas que vocês vão estar trocando ideias e cada empresa vai estar colaborando para solucionar o problema da outra empresa. Pode falar. Eu vi o calendário. Segmentos diferentes ou é do mesmo segmento da gente? Então, eu até queria ouvir de vocês, se vocês acham interessante ter pessoas do mesmo segmento no grupo para poder compartilhar experiências, ou vocês acham que é complicado, assim, a questão de ter um concorrente no grupo? Eu não vejo. Acho que toda ideia é bem-vinda, né? Pode mesclar, se tiver uma pessoa... Tem espaço para todo mundo. Ótimo, ótimo. Então, eu vou colher mais informações também dos outros empresários e assim que a gente conseguir alinhar a questão dos horários,
E você avisa para a gente com antecedência, para a gente se programar? Com certeza. Vou fazer esse contato, vou avisar previamente, tá certo? Então, a gente já tem algumas ações aqui para começar a transformar os resultados da empresa. Aí eu conto com vocês em trabalhar, né, nesse sentido. Então, até mais, Ludmila. Gostei muito de hoje, viu? Um prazer, de novo. Prazer é todo meu. Até o próximo encontro. Muito obrigada. Até a próxima. Vocês.